Nossa leitura em voz alta de hoje é sobre o autor Fabrício Carpinejar. Primeiro vamos conhecer um pouquinho da vida desse autor, né? O Fabrício Carpinejar é filho dos poetas Maria Carpi e Carlos Nejar. Após a separação dos pais, em 1981, ele passou a ser criado pela mãe. Na infância, o Fabrício Carpinejar sofreu bullying, pois ele tinha pernas finas e usava botas ortopédicas. Por apresentar dificuldades em aprender a ler e a escrever, Maria, sua mãe, o levou em um neurologista que diagnosticou retardo mental. Mas a mãe dele o alfabetizou em casa e sempre acreditou em seu sucesso, no potencial do filho. Publicou 43 livros entre poesia, crônicas, infanto-juvenis e reportagem. É detentor de mais de 20 prêmios literários. Atua como comentarista do programa Encontro com Fátima Bernardes na Rede Globo e é colunista nos jornais Zero Hora e no blog do O Globo. Então, aqui está a história de vida, né, do Fabrício Carpinejar. O livro escolhido é esse aqui, ó, Cinco Marias, né? Então, Cinco Marias, só o título, o que o título remete para vocês? Aquela brincadeira, né? A brincadeira de jogar saquinhos no chão sem tocar nos demais repetidas vezes. Então, esse é o jogo que Fabrício Carpinejar traz aí como título. E esse título, né, esse livro, envolve 5 Marias, sendo a mãe, uma Maria, e 4 filhas. Então, 5 Marias. Nesse livro, nós encontramos 100 poemas, todos sem títulos, né? Então, podem ver aqui, ó, todos sem títulos, e escritos de forma aleatória. Até para criar aquele mistério, aquele suspense, qual das Marias está falando, escrevendo esse poema, né? Então, do jogo brincadeira se faz uma poesia, e da vida se faz poesia. Esse trechinho eu retirei do artigo de Celestino e Rodrigues, 2004. Bem, agora vamos conhecer um pouco da poesia escolhida para vocês. Os heróis se calam antes de contar o que realmente viveram. Os heróis se calam, não eu. Divido as cebolas na tábua, divirto-me com o sofrimento. Assusto o almoço com minha risada. Enumero os cabides no armário, arte inútil que me fixa até o sol baixar. Salvo um dia de cada vez. Os telhados também são muros. Orquídeas surgiram nas calhas. A semente não escolhe o lugar da queda. O solo da floração germina erros. Viver é despreparo. Ao apanhar um pacote, outros escorregam. Sento na calçada, desolada com a comida espalhada, faltando-me a calma da chuva. Salvo um dia triste de cada vez. Olá, professores, olá, professoras coordenadoras. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo mais uma TPC, a primeira TPC de 2022 da Diretoria de Ensino. Eu aqui representando as meninas do Núcleo Pedagógico dos anos iniciais, a Lucimar, a Dilma e a Angélica. E vamos começar hoje falando sobre as orientações sobre o Mapa Classe FDE. Quais são os objetivos de hoje? É orientar a aplicação das sondagens, estudar as hipóteses de escrita, esclarecer dúvidas sobre a inserção dos dados na plataforma Mapa Classe FDE. Bem, essas orientações já podem ter acontecido aí junto com a professora coordenadora da escola. Mas como nós estamos com várias professoras coordenadoras novas, professores novos, algumas escolas sem professor coordenador, né? E aí eu sei que quando não temos professor coordenador, quem faz essas orientações normalmente é o vice-diretor.
mas aí é necessário também ter empatia, pois a gente sabe que eles também cuidam de muitos aspectos administrativos da unidade escolar. Bem, então, para colaborar com todos, estamos fazendo essa formação e esperamos que seja bem clara e bem prática para ajudar vocês a cumprirem com essa atividade tão importante para diagnosticar como os nossos alunos chegaram para a gente nesse início de ano. Vamos lá. Os nossos conteúdos de hoje são as sondagens de escrita, hipóteses de escrita, mapa classe FDE no perfil do professor coordenador e o mapa classe FDE no perfil do professor. Nossa pauta, primeiro eu fiz uma apresentação dos itens pelo Powtoon, que é um aplicativo gratuito, né, onde a gente pode fazer uma apresentação animada, que teve logo depois da vinheta da diretoria de ensino. Em seguida, eu fiz a leitura em voz alta. Estou usando o Canva, que também é gratuito. Eu comento os aplicativos que eu estou usando, até para ajudar os professores, né, a inovarem nas aulas. Agora nós teremos as orientações sobre a sondagem de escrita. E em seguida será um momento para explorar a plataforma Mapa Classe FDE. Orientações fundamentais para a realização de avaliação diagnóstica da aquisição do sistema de escrita alfabética. Isso foi no e-mail institucional das escolas e eles entregarão para os professores, ou por meio de um e-mail mesmo, né, ou impresso. Então, sondagem para todos os estudantes do 1º ao 5º ano. Então, todos dos anos iniciais irão realizar essa sondagem. Qual que é o período de aplicação? Já começou, né? 7 de fevereiro, começou na segunda-feira passada e vai até dia 21 de fevereiro, então até segunda-feira que vem, certo? O aluno que faltar no período da realização da sondagem deverá fazê-la imediatamente no primeiro dia de seu comparecimento à escola ou em algum momento remoto de aula. Nós temos os seguintes procedimentos. Entregue ao estudante uma folha sem pauta, uma folha sulfite normal e um lápis. Pode ser aí uma folha sulfite inteira para os alunos do 1º e 2º ano e metade de uma folha sulfite para os demais anos. Por que sem pauta? Por que sem linha? Uma folha sulfite. Até para ver também essa questão de espaço da criança na hora que ela for escrever, né? Então, por isso é importante que seja uma folha sulfite, e não seja uma folha de fichário, né? Então, é melhor uma folha sulfite. Todas as crianças deverão ser orientadas a utilizar letra bastão, a letra de forma maiúscula, ao realizar a sondagem. Oriente os estudantes para que escrevam uma palavra embaixo da outra, formando uma lista. Exemplifique na lousa, com palavras que não pertençam à lista ditada. Lógico, né? Até para não dar cola para as crianças. Os estudantes não deverão usar borracha, já que todo o registro será útil para avaliação. Contudo, se os estudantes mudarem de ideia quanto à sua escrita, poderão escrever novamente a palavra ao lado, né? É explicar, olha, isso não está valendo nota, porque tem criança que tem essa preocupação e quer usar a borracha, quer fazer tudo perfeito. Falar, não, a professora só quer ver o modo como você está escrevendo. Não tem certo nem errado, né? É explicar dessa forma para a criança. Vamos lá. Faça a sondagem no primeiro momento com toda a sua sala, no coletivo. Dite uma palavra por vez. Após a aplicação, o professor analisará as escritas separando as escritas alfabéticas das não alfabéticas. Num segundo momento ou num segundo dia, o professor fará a sondagem novamente com os alunos que demonstraram as escritas não alfabéticas, mas aí de maneira individual. Bem, então vocês fizeram a sondagem de forma coletiva com toda a sala, analisaram as hipóteses de escritas, viram quais são pré-silábicos, silábicos sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico alfabético e alfabético.
Todos que são alfabéticos não precisarão fazer novamente. Somente aqueles que não estão alfabéticos, né, vão fazer novamente, mas aí de forma individual, só ele junto com a professora. Então, a tematização do ditado. A cada palavra ditada, peça para o aluno ler em voz alta o que ele acabou de escrever. Então, observar como o aluno faz essa leitura da palavra que ele mesmo escreveu. Por meio da interpretação dele sobre a própria escrita durante a leitura, é que se pode observar se ele estabelece ou não relação entre o que escreveu e o que lê em voz alta. Ou seja, se o aluno faz essa relação entre o falado e o escrito, ou se ele lê de forma aleatória, né? Se lê aleatoriamente. Vamos lá. Agora o professor. Professor, anote em uma folha à parte como o aluno faz a escrita. Se aponta com o dedo cada uma das letras, se lê sem deter em cada uma das partes, se associa aquilo que fala à escrita, se faz sentido, né? Se essa leitura faz sentido para ele. E, finalmente, analise qual hipótese de escrita o aluno demonstrou nessa atividade. Ofereça aos demais estudantes da turma, com escritas alfabéticas, outras atividades que não solicitem tanto a sua presença. Talvez escrever uma cantiga, a produção de um desenho, alguma atividade que você sabe que eles vão conseguir fazer com autonomia. Se necessário, peça ajuda ao seu diretor, à professora coordenadora ou algum funcionário da escola para te dar esse suporte. Pois nós sabemos, né, que nesse momento de fazer a atividade individualmente com o aluno que ainda não está alfabético, como é que vai ficar o restante da turma? O professor vai precisar de um apoio ou de fazer algum combinado com a turma para eles realizarem alguma atividade com autonomia. Então, vamos lá. Dite normalmente as palavras na seguinte ordem. Primeiro, uma polissílaba. Em seguida, uma trissílaba. Depois, a dissílaba. E, por último, a monossílaba. Sem silabar e, em seguida, a frase. Então, não é para ficar falando, né? Por exemplo, camelo. Não, normal, que nem a gente conversa. Camelo. Pronto. Entenderam? Bem, aqui ó, importante, a lista de palavras ditadas deverá ser escrita pelo professor ao lado que o estudante escreveu após a realização da sondagem. A sondagem não deverá ser corrigida com certo ou errado, visto que se trata de um diagnóstico de aprendizagem. Lembra que eu falei lá no começo? Não tem certo ou errado. Aqui, todas as classes do 1º ao 5º ano deverão se apropriar da lista de palavras enviadas pela equipe dos anos iniciais da diretoria Campinas Leste. Opa, só um segundinho aqui. Aqui é importante também, preencha o mapa classe, que está em anexo, né? É uma planilha em anexo que também as escolas, os diretores, as professoras coordenadoras entregarão para vocês, utilizando as cores padronizadas pela Secretaria da Educação. Utilize tons nítidos e definidos, bem como as siglas para as hipóteses. Então, pré-silábico de vermelho, silábico sem valor sonoro convencional de laranja, silábico com valor sonoro convencional de amarelo, silábico alfabético de verde e alfabético de azul. Preencha o quadro, o resumo de seu mapa classe e entregue ao professor coordenador ou ao responsável pela elaboração do mapa classe, né? Normalmente o professor coordenador, se não tem professor coordenador, o vice. Período de aplicação até 17 de fevereiro, né? E considerem aí o período de 2 a 17 de fevereiro para lançar tanto os dias letivos quanto as horas de ATPC no mapa classe. Esse daqui é o link, só que eu vou explorar com vocês, tá bom? Então, período aí de aplicação, nós temos a contextualização, muito importante essa contextualização. Por exemplo, gosto muito de assistir programas
que aparecem animais. Eles são lindos e úteis às pessoas. Fico muito feliz também quando vejo as imagens de animais em livros. Vamos então escrever alguns animais? Então, hipopótamo, olha aí, a polissílaba. Cavalo, trissílaba. Mula, adissílaba e rã, monossílaba. Lembrando que é muito importante também ditar a frase. A frase, ela ajuda a gente a ver se a criança tem permanência, se ela escreveu igualzinho a palavra da lista na frase, que aqui seria o cavalo, né? A frase é: o cavalo fugiu. Temos a contextualização do terceiro ano e a do quinto ano também, nem a do quinto ano. Alguns esportes nem parecem esportes. Tem corrida com carros super equipados, bicicletas de última geração e outros que nem saímos do lugar. Vamos conhecer alguns deles? Então, nós temos automobilismo, polissílaba, ciclismo, a trissílaba, xadrez, dissílaba, e aí o tênis, né, que não teve a monossílaba. Então, gosto de jogar xadrez. Vai verificar se escreveu xadrez da mesma forma, né, para ver se tem a permanência. Como é que eles estão escrevendo? No terceiro e quarto ano, temos aqui, ó, as pessoas de antigamente costumavam se reunir em locais agradáveis para se distrair, lanchar e passar horas conversando. Vamos escrever palavras que lembrem desses momentos? Piquenique, fazenda, parque, mar. Fui passear no parque. Essas são as orientações elaboradas aí pela equipe dos anos iniciais da diretoria Campinas Leste, palavras pensadas com muito carinho aí pela nossa querida Dilma, com a contextualização feita também pela nossa amiga Lucimara. E agora vamos explorar o mapa classe. Vamos lá, antes de iniciar a exploração do mapa classe com vocês, eu quero mostrar uma sondagem feita com uma criança, né, com um estudante de uma turma, né, que uma professora cedeu para a gente, uma professora colaborou aí e mostrou a sondagem dela. Então, ela ditou: o automobilismo é uma turma de quinto ano, né, esse aluno chegou aí no quinto ano. Então, automobilismo, ciclismo, xadrez e tênis. E depois ela ditou: gosto de jogar tênis. Aí aqui nós observamos como foi que o aluno leu. Então, ela fez as anotações de como o aluno fez a leitura para ela. Nesse caso, essa sondagem, a professora comentou comigo que foi feita individualmente, né? Depois da sondagem coletiva, ela fez essa com um aluno. E aqui a gente percebe como que ele fez essa leitura, né? A leitura tem que ser observada pela professora também. Depois de tudo que for ditado, quando a gente faz a leitura, a gente percebe, né? Nós conseguimos notar como que está sendo a compreensão, a associação, né, do som com o escrito. Bem, vamos lá. Depois de ter feito a sondagem individualmente com os que não estavam alfabéticos e coletivamente com a turma, em primeiro lugar, coletivamente com a turma, lembra? Aí, em seguida, ela chamou individualmente esses dois que não estavam alfabéticos, esses dois aqui, ó, tá vendo? Teve só 2 alunos. Aí ela pegou a planilha que a professora coordenadora entregou para ela e aí ela fez as anotações, lembrando que o azul são os alfabéticos, né? E as demais cores aí, né? A gente tem o silábico sem valor sonoro e o silábico alfabético. Bem, se caso tiverem dúvidas para identificar as hipóteses de escrita, é possível revisar uma formação que foi dada pela nossa professora coordenadora do núcleo pedagógico dos anos iniciais, né, a Dilma. Eu vou deixar em anexo aqui no link também, na descrição. E é possível também pedir um apoio para a sua professora coordenadora, né? A escola precisa ser um grupo colaborativo, um sempre ajudando o outro para evoluir. Vamos lá. Muito importante, organize todos esses dados, né? Então, coloque as sondagens das crianças, a sondagem inicial, numa pastinha,
em ordem alfabética, uma pastinha para cada aluno, do jeito que você quiser organizar. Coloque esse mapa classe aqui também em uma pastinha antes de digitar no sistema. Deixe tudo organizado em um portfólio. Deixei até aí um link para vocês de um artigo da revista Nova Escola no site Gestão Escolar, para vocês entenderem como organizar um portfólio. O portfólio ajuda a acompanhar a aprendizagem dos nossos alunos. É tão gratificante ver como que eles entraram no início do ano, qual que era a hipótese descrita no início do ano, e observar no final do ano a evolução do nosso aluno. Isso é muito importante também. É um documento, é um registro, né? E essa pastinha deixem sempre num lugar de fácil acesso, tanto para diálogos com a equipe gestora, diálogos com a família, e para vocês também usarem como norte, né? O que fazer depois de observar essas hipóteses? Quais atividades passar para as crianças evoluírem nas hipóteses? É preciso refletir sobre tudo isso. Bem, agora vamos explorar o perfil de uma professora coordenadora. Eu entrei no site mapaclasse.fde.sp.gov.br, vou colocar aqui o CPF da coordenadora, vou colocar também a senha pessoal dela e ingressar. Isso. Aqui eu posso escolher o ano da sondagem, não vai ter nenhum dado ainda, porque seria a primeira sondagem de 2022 que ainda está ocorrendo, por isso retorna. Eu posso vir nos dados de sondagem também e verificar colocar as horas de ATPC, colocar os dias letivos, voltando. Posso vir aqui em cadastrar funcionário, quando eu tenho uma professora nova na minha unidade escolar, que nunca lecionou na minha unidade escolar, mas pode já ter lecionado no estado, eu preciso cadastrá-la à minha unidade escolar. Como que eu vou fazer isso? Vou colocar o CPF dela aqui, vou pesquisar pelo CPF da professora, verificar o nome, o RG, o dígito, o estado em que mora, o CPF, o telefone e o e-mail e cadastrá-la como funcionária da minha escola, correto? Voltando. Bem, e aí o mais importante, pessoal, para tudo, qualquer coisa dá um pause nesse vídeo e anota. O professor só vai ter acesso ao mapa classe se você fizer o cadastro de professor a uma classe, entenderam, coordenadores? Sim, então vamos ver aqui, é rapidinho que se faz. Vocês vão precisar somente do CPF dos seus professores, o nome completo e de qual sala esse professor está ministrando aulas. Bem, coloca o CPF aqui, pesquisa o nome do professor. Vai aparecer o CPF, o nome completo, cargo. Aí vocês colocam se ele é professor PEB 1, se é PEB 2, tudo certinho. E a classe, se ele dá aula para o primeiro A, primeiro B, segundo A, segundo B e assim por diante até o 5º ano, certo? Vamos lá, depois que faz esse cadastro todo, aí quando o professor tenta entrar, dá certinho, ele consegue ter acesso à sala dele para registrar o mapa classe, tudo bem? Se não fizer isso, vai aparecer professor não cadastrado e eles não vão conseguir cadastrar. Então, por favor, lembrem-se de cadastrar os professores, né, a sua sala o quanto antes. Voltando. Bem, se chegar algum professor e falar para a professora coordenadora, falar assim, coordenadora, eu não lembro minha senha. O que vocês podem fazer para ajudar esse professor que esqueceu a senha? Clica em restaurar senha, pede o CPF do professor que esqueceu a senha, pesquisa pelo CPF e clica em restaurar. A senha vai ficar os 6 primeiros dígitos do CPF. Assim que esse professor que esqueceu a senha acessar com o login, que é o CPF dele, e a senha, que é os 6 primeiros dígitos do CPF dele, ele vai ter que criar uma nova senha.
Aí ele cria e anota num post-it, anota no caderno de ATPC, anota em todos os lugares para não me esquecer mais, combinado? Voltando aqui, nós temos também consolidar mapas, que é muito importante que vocês prestem atenção nessa parte. Bem, depois que todos os professores registrarem o mapa classe, né, e salvarem, eles vão salvar, não vão concluir, combinado? Eles vão apenas salvar. Você revisa junto com eles, o professor coordenador revisa junto com o professor antes de apertar o botão concluir. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos imaginar que eu sou do segundo ano C. Cliquei aqui. Bem, aí eu vou verificar, ó. Essa criança, a professora já fez a sondagem, já colocou aqui, ó. Press like. Vai colocar a quantidade de faltas, se tem uma necessidade especial ou não. No caso, ela já colocou que não tem nenhuma. E o status do aluno, que pode ser ativo, por exemplo. Aí ela vai fazer isso de aluno por aluno, sem deixar nada em branco, né? Então, por exemplo, não faltou. Não faltou, então vamos colocar aqui, ó, 0 de falta, certo? Bem, aí a professora faz tudo isso e vai clicar em salvar. Depois, a coordenadora e a professora vão revisar todos esses dados para ver se não tem nada em branco, né? Nada sem estar selecionado. E aí, quando tiver certeza, vai concluir. Por que só quando tiver certeza? Se estiver salvo e quiser mudar de ideia, a coordenadora pode vir aqui, vamos voltar, e liberar, tá vendo? Liberar procedimento. Mas depois que estiver concluído, não tem mais como liberar. Então, salvem, revisem juntas para depois concluir, combinado? Vamos voltar. Bem, então já falei sobre como consolidar os mapas. Depois de consolidar cada um dos mapas de cada uma das classes de sua escola, você vem em consolidar escola. Vai observar cada um dos anos, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, vai consolidar a escola. Bem, voltando aqui. Aqui nós vemos a relação de pessoal da escola, quem que faz parte do trio gestor, quem que faz parte da equipe de professores da sala de aula, né? Aqui nós vemos o relatório contendo dados dos alunos. Nós teremos isso após a aplicação da AP. Então, aqui, ó, posso observar todos, né? Então, não tem dados encontrados porque ainda não fizeram registro desculpa, não era da primeira AP, da primeira sondagem, tá? Corrigindo, primeira sondagem. Como ainda não tem o registro da nossa sondagem inicial, ainda não tem o relatório contendo os dados dos alunos, combinado? Depois que vocês fizerem o registro da sondagem inicial, nós teremos sim esse dado. Quando eu venho em mapa de série e ano, também eu posso selecionar aqui o ano, por exemplo, vou selecionar o quarto ano e gerar um mapa. Esse mapa de série e ano vai aparecer a porcentagem de quantos são pré-silábicos, quantos são silábicos sem valor, quanto silábico com valor, silábico alfabético e assim por diante. Se eu, como coordenadora, quiser ter esses dados baixados em PDF ou impressos, eu posso? Pode sim. Só apertar com o botão esquerdo do seu mouse e decidir se você quer salvar ou imprimir. Combinado? Vamos lá. Aqui, retornando. Bem, já falei do mapa de série e ano, quadro da escola, o quadro da escola. Vamos lá. No quadro da escola, vocês terão todas os anos, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto, e as hipóteses. Então, aqui você tem o quadro da escola, a visão geral da sua escola. E aí você pode ter esse registro salvo no seu computador ou impresso. E isso é muito importante para vocês observarem quantos alunos estão em cada hipótese e até pensar em um plano de ação para ajudar os alunos a avançarem em suas hipóteses.
Então, explorem sim o quadro da escola, certo? O quadro da escola como uma visão geral, e se quiser olhar por cada uma das salas, lembra que é o mapa de série ano. Bem, a consulta de percentual de alunos também é possível verificar aqui. Você clica no ano, seleciona a turma, né? E a sondagem. E aí você vai ter essa visão. Lógico, aqui está zerado, com os dados um pouco ainda incompletos, né? Porque estamos ainda realizando a aplicação da sondagem inicial. Depois da consolidação dos mapa-classes, lembrando que a aplicação deve ser até dia 16, 17 de fevereiro, aí a digitação no mapa-classe e a consolidação, né? Então, a digitação salvar e concluir no dia 18, 21 de fevereiro para consolidar a escola. Então, depois dessas datas, vocês vão ter sim dados completos que vocês estão inserindo após realizar a aplicação da sondagem de escrita com suas crianças. Aqui nós temos a relação de alunos portadores de necessidades especiais e a consulta das situações, das hipóteses, né? Consulta da situação das hipóteses. Eu seleciono o ano, seleciono qual a sondagem, a minha sala, né? Ano, série, e pesquiso. E novamente aqui nós teremos um documento. Aqui eu cliquei no 5º ano, né? Potencial de turmas, as 4 turmas vão aparecer aqui. No total de alunos, né? Os 105 alunos da escola do 5º ano, né? E aqui vai aparecer quantos estão alfabéticos, não alfabéticos, um subtotal, a quantidade de ausentes e o total geral. Então, é muito importante explorar todo o mapa-classe, né, professor coordenador? Esse é um instrumento também, um instrumento formativo, né, para pensarmos aí no processo de alfabetização das nossas crianças. Muito obrigada pela atenção e vamos explorar o do professor também. Bem, agora nós vamos explorar o perfil de uma professora. Então, coloca primeiro o CPF e depois a senha no site mapaclasse.fde.sp.gov.br. Então, CPF certinho, senha correta, vou entrar. Entrei. E essa professora que cedeu o perfil dela para usar nessa formação, ela trabalha em 2 escolas, né? Então, vou selecionar uma das escolas. Quem trabalha em apenas uma escola vai entrar a sua escola direto, tudo bem? Bem, aí aqui eu posso escolher ano sondagem, mas eu ainda não tenho esses dados, porque ainda não foi registrada a sondagem inicial, né? Não foi registrada no mapa-classe. Ainda. Depois que for registrada, aí sim eu vou ter os dados do ano sondagem. Mas eu posso escolher, ó, quer ver? 2022, primeira sondagem. Eu clico, voltou, porque ainda não temos esses dados. Vai aparecer depois que nós tivermos esses dados, certo? Eu posso vir na consulta do percentual de alunos. Clico aqui. Aí eu clico em 2022, na sala que ela leciona, né? No caso, essa professora dá aula no 5º ano, e a primeira sondagem. Aí eu clico e ó, tá vendo? Vou ter dados do estado, da capital, da Grande São Paulo, do interior, da Campinas Leste e do Castorina, né? Que foi a escola que cedeu o login e a senha. No caso, a professora coordenadora e a professora de lá foram bem gentis e cederam esse login e a senha, que para mim isso é essencial. A gente aprende explorando o nosso próprio perfil, né? Então, as professoras coordenadoras acompanhando, vendo um perfil que é delas,
né? Porque uma colega cedeu o acesso e as professoras acompanhando o perfil de professor, né? Porque nós tivemos aí uma professora que cedeu o acesso. Então, agradeço muito a equipe do Castorina. Aqui, nós exploramos o perfil da professora coordenadora e da professora, por quê? Porque fica mais fácil de aprender, né? E o perfil do PCNP tem outras particularidades. Bem, aqui está zerado. Aí vocês vão me perguntar, Tamires, vai ficar zerado assim sempre? Não, depois de registrar a sondagem inicial, vai aparecer os dados aqui, tá bem? E aí vocês podem baixar. Como? Aperta o botãozinho direito do mouse. Vocês podem decidir se vão salvar no computador de vocês ou se vão imprimir. É bom para ter um registro, né? Como que seus alunos chegaram na sondagem inicial. E aí vai salvando. Quando chegar lá no final do ano, vocês podem comparar como que eles estão saindo da última sondagem e como que eles chegaram, né? Muito bom ver isso, ver a evolução dos nossos estudantes. Então vamos voltar, que eu quero explicar agora para vocês como eu vou registrar o mapa classe. Fiz a sondagem, observei as hipóteses, tenho lá o número de faltas, a hipótese do meu aluno, onde que eu vou registrar? Vai registrar aqui, ó, registrar mapa classe. Bem, a primeira coisa que vocês precisam registrar é o número de horas de ATPC que você participou, né? Então, por exemplo, eu participei dessa quantidade de horas de ATPC, certo? Lembra de colocar isso, tá bom? Aí, essa professora, ela já me enviou alguns dados, ela já me enviou aquela planilha que ela coloriu, né, com lápis de cor para deixar na pastinha dela. Então, aqui a gente pode colocar, por exemplo, esse aluno, nós sabemos que ele está alfabético e que ele não falta. Então, vou colocar aqui, ó, 0 faltas. Ele é um aluno que não tem nenhuma necessidade especial, então nenhuma. E é um aluno ativo na escola. Eu vou fazer isso de aluno por aluno. Não posso deixar nenhum dado em branco. Por exemplo, o meu aluno, ele tem alguma deficiência. Aí vocês vão ver se tem cegueira, baixa visão, surdez, surdo-cegueira, deficiência física, mental, autismo, síndrome de Down, múltiplas deficiências, altas habilidades, condutas típicas, paralisia cerebral, cadeirante ou outros, né? Então tem tudo aí para vocês colocarem. As hipóteses já estão todas aqui também para silábico, silábico sem valor, silábico com valor, silábica alfabética, né? Aqui não realizada é somente aquele aluno que não apareceu, não frequentou a escola, né? Mas vamos colocar aí a hipótese direitinho para ter esse registro, né? Principalmente daqueles que estão indo, frequentando as nossas aulas. Bem, aqui pode acontecer também de vocês terem algum aluno transferido. Nem esse aluno aqui, na planilha da professora, ela me avisou que ele é transferido. É só colocar transferido, não precisa colocar mais nada, porque não tem como realizar a sondagem com uma criança transferida, né? E aí vai fazer isso de 1 por 1. Por isso eu falo, salvem, mas concluam depois que fizer uma revisão atenta com a parceria da sua professora coordenadora, ou do vice, quando não tem a professora coordenadora. Porque depois de salvar, se caso tiver algum erro, é possível liberar. Mas se você concluir, se tiver algum erro, aí a sua coordenadora não consegue liberar para você, tá bom? Então façam aí com muita atenção. Olha aqui a hipótese, o número de faltas, se tem necessidade especial, qual que é o status do aluno, se ele é ativo, se é desistente, transferido, 25% de faltas ou mais, não comparecimento. Ensino remoto tem também, mas os nossos alunos estão frequentando, né? Então, vamos colocar aí a hipótese. Bem, depois de colocar tudo e salvar, aqui já vai aparecer as hipóteses, né? Então, a primeira sondagem que foi realizada, né, nossa sondagem inicial,
quantos por cento são pré-silábicos, quantos por cento são alfabéticos, quantos por cento silábico alfabético, quantos por cento, tudo vai aparecer depois que vocês salvarem. E aí, depois de revisar, lembrem de concluir, né? Concluir junto com a equipe gestora, sua professora coordenadora. É isso, gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês, agradecer aí quem cedeu o perfil para gente da equipe do Castorina. Gostaria também que vocês colocassem aí no Forms que vai ser apresentado ideias, sugestões, se essa TPC contribuiu com vocês. E logo na descrição desse vídeo e no comunicado vai ter um drive com todos os documentos e orientadores, né, e com todos os tutoriais, e estou aberta aí às ideias e às sugestões para vocês também. Muito obrigada.